Um curso em milagres. Capítulo 6. As lições de amor. Introdução. A relação da raiva com o ataque é óbvia, mas a relação da raiva com o medo nem sempre é tão evidente. A raiva sempre envolve a projeção da separação, que deve ser, em última instância, aceita como responsabilidade da própria pessoa em vez de ser imputada aos outros. A raiva não pode ocorrer a menos que acredites que foste atacado, que o teu ataque, por sua vez, é justificado e tu não és de forma alguma responsável por ele. Dadas estas três premissas totalmente irracionais, não se pode deixar de chegar à conclusão, igualmente irracional, de que um irmão merece ser atacado em vez de amado. O que se pode esperar de premissas insanas, exceto uma conclusão insana? O modo de desfazer uma conclusão insana é considerar a sanidade das premissas em que se baseia. Tu não podes ser atacado. O ataque não tem justificativa e tu és responsável por aquilo em que acreditas. Foi pedido a ti que me tomasses como teu modelo de aprendizado, já que um exemplo extremo é particularmente útil como instrumento de aprendizado. Todo mundo ensina e ensina o tempo todo. Essa é uma responsabilidade que assumes inevitavelmente no momento em que aceitas qualquer premissa. E ninguém pode organizar a própria vida sem algum sistema de pensamento. Uma vez que tenhas desenvolvido qualquer sistema de pensamento, vives em função dele e o ensinas. A tua capacidade de te aliares a um sistema de pensamento pode estar mal colocada, mas ainda assim é uma forma de fé e pode ser redirecionada. 1. A mensagem da crucificação. Com o propósito de aprender, vamos considerar mais uma vez a crucificação. Eu não me alonguei nisso antes devido às conotações amedrontadoras que podes associar a ela. A única ênfase que lhe foi dada até aqui tem sido dizer que não é uma forma de punição. Porém, nada pode ser explicado somente em termos negativos. Há uma interpretação positiva da crucificação que está totalmente destituída de medo e, portanto, é totalmente benigna no que ensina, se é propriamente compreendida. A crucificação nada mais é senão um exemplo extremo. Seu valor, como o valor de qualquer instrumento de ensino, está apenas no tipo de aprendizado que facilita. Pode ser e tem sido compreendida de forma equivocada. Isso se deu somente porque aqueles que têm medo estão predispostos a perceber temerosamente. Eu já te disse que podes sempre recorrer a mim para compartilhar a minha decisão e assim fortalecê-la. Eu também te disse que a crucificação foi a última jornada inútil que a filiação precisa fazer e que representa a liberação do medo para qualquer pessoa que a compreenda. Embora anteriormente eu só tenha dado ênfase à ressurreição, o propósito da crucificação e como ela de facto conduziu à ressurreição não foi ainda esclarecido. No entanto, ela tem uma contribuição definitiva a fazer para a tua própria vida. E se a considerares sem medo,
ela te ajudará a compreender o teu próprio papel como professor. É provável que, por muitos anos, tenhas reagido como se estivesses sendo crucificado. Essa é uma tendência marcante dos separados, que sempre se recusam a considerar o que têm feito a si mesmos. Projeção significa raiva. Raiva fomenta agressão e agressão promove medo. A significação real da crucificação está na intensidade aparente da agressão de alguns filhos de Deus a outro. Isso, é claro, é impossível e tem que ser inteiramente compreendido como impossível. De outro modo, eu não posso servir como modelo para o aprendizado. A agressão, em última instância, só pode ser feita ao corpo. Não há muita dúvida de que um corpo pode agredir um outro e pode até mesmo destruí-lo. Mas, se a própria destruição é impossível, qualquer coisa que seja destrutível não pode ser real. Sua destruição, portanto, não justifica a raiva. Na medida em que acreditas que justifica, estás aceitando falsas premissas e ensinando-as a outros. A mensagem que a crucificação pretendia ensinar era a de que não é necessário que se perceba nenhuma forma de agressão na perseguição, porque não podes ser perseguido. Se respondes com raiva, não podes deixar de estar-te igualando ao que é destrutível e, portanto, considerando a ti mesmo de forma insana. Tenho tornado perfeitamente claro que eu sou como tu e que és como eu. Mas a nossa igualdade fundamental só pode ser demonstrada através de uma decisão conjunta. És livre para perceber a ti mesmo como um perseguido, se assim escolheres. Contudo, quando escolhes reagir desse modo, poderias-te lembrar de que, segundo o julgamento do mundo, eu fui perseguido e não compartilhei dessa avaliação de mim mesmo. E porque não compartilhei, não o fortaleci. Ofereci, portanto, uma interpretação diferente do ataque. Interpretação essa que quero compartilhar contigo. Se acreditares nela, vais-me ajudar a ensiná-la. Como eu já disse, assim como ensinas, aprenderás. Se reages como se estivesses sendo perseguido, estás ensinando a perseguição. Essa não é uma lição que um filho de Deus deva querer ensinar se quer realizar a sua própria salvação. Ao invés disso, ensina a tua própria imunidade perfeita, que é a verdade em ti, e reconhece que ela não pode ser atacada. Não tentes protegê-la, tu mesmo, ou estarás acreditando que ela é atacável. Não te é pedido que sejas crucificado, o que foi parte da minha própria contribuição para o ensino. A ti está sendo pedido meramente que sigas o meu exemplo diante de tentações muito menos extremas de perceber de forma equivocada e que não as aceites como falsas justificativas para a raiva. Não pode haver justificativa para o injustificável. Não acredites que haja e nem ensines que há. Lembra-te sempre de que aquilo em que acreditas, tu ensinarás. Acredita comigo e nós viremos a ser iguais como professores. A tua ressurreição é o teu redespertar. Eu sou o modelo para o renascimento, mas o renascimento em si é apenas o alvorecer
na tua mente do que já está presente nela. O próprio Deus o colocou aí e, portanto, Ele é verdadeiro para sempre. Eu acreditei nele e, por conseguinte, aceitei-o como verdadeiro para mim. Ajuda-me a ensiná-lo aos nossos irmãos em nome do Reino de Deus, mas antes acredita que é verdadeiro para ti, ou estarás ensinando erroneamente. Meus irmãos dormiram durante a assim chamada agonia no jardim. Mas eu não poderia ter tido raiva porque sabia que não poderia ser abandonado. Eu lamento quando meus irmãos não compartilham a minha decisão de ouvir apenas uma voz, porque isso os enfraquece como professores e como aprendizes. No entanto, eu sei que não podem realmente trair a si mesmos ou a mim, e que ainda é sobre eles que devo edificar a minha igreja. Não há escolha nisso, porque só tu podes ser o fundamento da Igreja de Deus. Só há uma igreja onde há um altar, e é a presença do altar que faz com que a igreja seja santa. Uma igreja que não inspira amor tem um altar escondido, que não está servindo ao propósito para o qual Deus o destinou. Eu tenho que fundar a sua igreja sobre ti, porque aqueles que me aceitam como modelo são literalmente meus discípulos. Discípulos são seguidores e, se o modelo que seguem escolheu preservá-los da dor em todos os aspectos, não seria sábio da parte deles não segui-lo. Escolhi para o teu bem e o meu demonstrar que a agressão mais ultrajante, segundo o julgamento do ego, não importa. Segundo o julgamento do mundo sobre essas coisas, mas não segundo o conhecimento de Deus, eu fui traído, abandonado, espancado, rasgado e finalmente morto. Estava claro que isso somente aconteceu devido à projeção de outros sobre mim, já que eu não causei dano a ninguém e curei muitos. Ainda somos iguais como aprendizes, embora não seja necessário que tenhamos experiências iguais. O Espírito Santo fica contente quando consegues aprender com as minhas e ser redespertado através delas. Esse é o seu único propósito e esse é o único modo no qual eu posso ser percebido como o caminho, a verdade e a vida. Quando ouves apenas uma voz, nunca és chamado para o sacrifício. Ao contrário, por seres capaz de ouvir o Espírito Santo nos outros, podes aprender com as suas experiências e ganhar por meio delas, mesmo sem vivenciá-las diretamente. Isso acontece porque o Espírito Santo é um e qualquer pessoa que escute é inevitavelmente conduzida a demonstrar o seu caminho para todos. Tu não és perseguido e nem eu fui. Não te é pedido que repitas as minhas experiências porque o Espírito Santo, a quem compartilhamos, faz com que isso seja desnecessário. Porém, para usares as minhas experiências construtivamente, ainda tens que seguir o meu exemplo na forma de percebê-las. Os meus irmãos e os teus estão constantemente engajados em justificar o injustificável. A minha única lição que eu tenho que ensinar como aprendi é que nenhuma percepção que esteja em desacordo com o julgamento do Espírito Santo pode ser justificada. Eu assumi mostrar que isso foi verdadeiro em um caso extremo, meramente porque dessa forma serviria como um bom recurso de ensino
para aqueles cuja tentação de se entregar à raiva e à agressão não seria tão extrema. Minha vontade, unida à de Deus, é que nenhum de seus filhos sofra. A crucificação não pode ser compartilhada porque é o símbolo da projeção, mas a ressurreição é o símbolo do compartilhar, porque o redespertar de cada filho de Deus é necessário para que a filiação seja capaz de reconhecer a sua integridade. Só isso é conhecimento. A mensagem da crucificação é perfeitamente clara. Ensina só amor, pois é isso que tu és. Se interpretares a crucificação de qualquer outro modo, tu a estás usando como uma arma para agredir, em vez do chamado para a paz para a qual ela foi destinada. Os apóstolos muitas vezes a compreenderam de forma equivocada, pela mesma razão que qualquer pessoa que compreende de forma equivocada. Como o próprio amor que tinham era imperfeito, isso fez com que fossem vulneráveis à projeção e, em função do seu próprio medo, falaram da ira de Deus como sua arma de retaliação. E nem poderiam falar da crucificação inteiramente sem raiva, porque seu senso de culpa tinha-os tornado raivosos. Esses são alguns dos exemplos de pensamento invertido no Novo Testamento, embora seu Evangelho seja realmente só a mensagem do amor. Se os apóstolos não tivessem se sentido culpados, nunca poderia ter-me citado como se eu tivesse dito: não vim trazer paz, mas uma espada. Isso é claramente o oposto de tudo o que eu ensinei. Nem poderiam ter descrito as minhas reações a Judas como o fizeram, se tivessem realmente me compreendido. Eu não poderia ter dito: com um beijo traz o Filho do Homem, a não ser que eu acreditasse em traição. Toda a mensagem da crucificação era simplesmente que eu não acreditava. A punição que se diz que eu invoquei para Judas é outro equívoco similar. Judas era meu irmão e um filho de Deus, tão parte da filiação quanto eu mesmo. Seria provável que eu o tivesse condenado quando estava pronto para demonstrar que a condenação é impossível? Quando leres os ensinamentos dos apóstolos, lembra-te de que eu próprio lhes disse que havia muita coisa que iriam compreender mais tarde, porque não estavam totalmente prontos para me seguir naquela ocasião. Eu não quero que permitas que qualquer medo entre no sistema de pensamento rumo ao qual eu estou-te guiando. Não estou chamando mártires, mas professores. Ninguém é punido por pecados, e os filhos de Deus não são pecadores. Qualquer conceito de punição envolve a projeção da acusação e reforça a ideia de que a acusação é justificada. O resultado é uma lição de acusação, pois todo o comportamento ensina as crenças que o motivam. A crucificação foi o resultado de sistemas de pensamento claramente opostos, o símbolo perfeito do conflito entre o ego e o Filho de Deus. Esse conflito parece ser agora tão real quanto antes, e suas lições têm que ser aprendidas agora, assim como naquele tempo. Eu não preciso de gratidão, mas tu precisas desenvolver a tua capacidade enfraquecida de ser grato, ou não podes apreciar a Deus. Ele não precisa da tua apreciação, mas tu, sim. Não podes amar o que não aprecias, pois o medo faz com que a apreciação seja impossível.
Quando tens medo do que tu és, não o aprecias e, portanto, irás rejeitá-lo. Como resultado, vais ensinar a rejeição. O poder dos filhos de Deus está presente todo o tempo, porque foram criados como criadores. A influência de uns sobre os outros é sem limites e tem que ser usada para a sua salvação conjunta. Cada um tem que aprender a ensinar que todas as formas de rejeição são sem significado. A separação é a noção da rejeição. Enquanto ensinares isso, acreditarás nisso. Não é assim que Deus pensa e tu tens que pensar como Ele se queres conhecê-lo outra vez. Lembra-te de que o Espírito Santo é o elo de comunicação entre Deus Pai e os seus filhos separados. Se escutares a sua voz, saberás que não podes ferir nem ser ferido e que muitos precisam da tua bênção para ajudá-los a ouvir isso em si mesmos. Quando perceberes essa única necessidade neles e não responderes a nenhuma outra, terás aprendido comigo e estarás tão ansioso para compartilhar o teu aprendizado quanto eu estou. Dois. A alternativa para a projeção. Qualquer divisão na mente envolve necessariamente a rejeição de alguma parte dela e essa é a crença na separação. A integridade de Deus, que é a sua paz, não pode ser apreciada exceto por uma mente íntegra que reconheça a integridade da criação de Deus. Nesse reconhecimento, ela conhece seu Criador. A exclusão e separação são sinônimos, assim como separação e dissociação. Dissemos anteriormente que separação era e é dissociação, e uma vez que ocorre, a sua principal defesa, ou o dispositivo que a mantém, é a projeção. A razão disso, porém, pode não ser tão óbvia quanto pensas. O que tu projetas, desaproprias e, portanto, não acreditas que seja teu. Tu estás-te excluindo por te julgares diferente daquilo sobre o qual projetas. Já que também julgaste contra o que projetas, continuas atacando porque continuas a mantê-lo separado. Fazendo isso inconscientemente, tentas manter o facto de que atacaste a ti mesmo fora da tua consciência e assim imaginas ter-te posto a salvo. Entretanto, a projeção sempre vai ferir-te. Ela reforça a tua crença em tua própria mente dividida e o seu único propósito é manter a separação. É apenas um instrumento do ego para fazer com que te sintas diferente dos teus irmãos e separado deles. O ego justifica isso alegando que faz com que te sintas melhor do que eles, assim obscurecendo ainda mais a tua igualdade em relação a eles. Projeção e ataque estão inevitavelmente relacionados, porque a projeção é sempre um meio de justificar o ataque. Raiva sem projeção é impossível. O ego usa a projeção só para destruir a tua percepção tanto de ti próprio quanto de teus irmãos. O processo começa com a exclusão de algo que existe em ti, mas que não queres, e te conduz diretamente a excluir-te dos teus irmãos. Nós aprendemos, no entanto, que há uma alternativa para a projeção. Cada capacidade do ego é passível de melhor uso,
porque suas capacidades são dirigidas pela mente que tem uma voz melhor. O Espírito Santo estende e o ego projeta. Como as suas metas são opostas, assim também é o resultado. O Espírito Santo começa por perceber-te perfeito, sabendo que essa perfeição é compartilhada. Ele a reconhece em outros, assim fortalecendo-a em ambos. Em lugar da raiva, isso desperta amor por ambos, pois estabelece a inclusão. Percebendo a igualdade, o Espírito Santo percebe necessidades iguais. Isso automaticamente convida à expiação, uma vez que a expiação é a única necessidade nesse mundo que é universal. Perceber a ti mesmo desse modo é o único modo pelo qual podes achar felicidade no mundo. Isso é assim porque é o reconhecimento de que não estás nesse mundo, pois o mundo é infeliz. De que outra maneira podes achar alegria em um local sem alegria, exceto reconhecendo que não é lá que estás? Não podes estar em lugar algum a menos que Deus tenha-te posto lá, pois Deus te criou como parte dele. Isso inclui o que tu és e onde estás. Isso é completamente inalterável. Isso é inclusão total. Tu não podes mudar isso, nem agora, nem nunca. Isso é para sempre verdadeiro. Não é uma crença, mas um facto. Qualquer coisa criada por Deus é tão verdadeira quanto Ele é. Sua verdade está apenas em sua perfeita inclusão nele, o único que é perfeito. Negar isso é negar a ti mesmo e a Ele, posto que é impossível aceitar um sem o outro. A igualdade perfeita da percepção do Espírito Santo é o reflexo da igualdade perfeita do conhecimento de Deus. Não há equivalente em Deus para a percepção do ego, mas o Espírito Santo permanece sendo a ponte entre percepção e conhecimento, capacitando-te a usar a percepção de um modo que reflita o conhecimento. Vais, em última instância, lembrar-te dele. O ego preferiria acreditar que essa memória é impossível. No entanto, é a tua percepção que o Espírito Santo guia. A tua percepção vai terminar onde começou. Todas as coisas se encontram em Deus, porque tudo foi criado por Ele e nele. Deus criou seus filhos, estendendo o seu pensamento e retendo as extensões do seu pensamento em sua mente. Todos os seus pensamentos são assim perfeitamente unidos entre si e em si mesmos. O Espírito Santo te capacita a perceber essa integridade agora. Deus te criou para criar. Não podes estender o seu reino enquanto não conheceres a sua integridade. Os pensamentos têm início na mente de quem pensa, de onde alcançam o que está fora. Isso é tão verdadeiro em relação ao pensamento de Deus quanto em relação ao teu. Como a tua mente está dividida, podes perceber assim como pensar. Entretanto, a percepção não pode escapar das leis básicas da mente. Tu percebes a partir da tua mente e projetas as tuas percepções para fora. Embora qualquer tipo de percepção seja irreal, tu a fizeste e, portanto, o Espírito Santo pode fazer bom uso dela. Ele pode inspirar a percepção
e conduzi-la para Deus. Essa convergência só parece estar no futuro distante porque a tua mente não está perfeitamente alinhada com a ideia e, portanto, tu não a queres agora. O Espírito Santo usa o tempo, mas não acredita nele. Como ele veio de Deus, ele usa todas as coisas para o bem e não acredita no que não é verdadeiro. Como o Espírito Santo está na tua mente, a tua mente também só pode acreditar no que é verdadeiro. O Espírito Santo só pode falar em favor disso, porque fala por Deus. Ele te diz para voltar toda a tua mente para Deus, porque ela nunca o deixou. Se a mente nunca o deixou, só precisas percebê-la como é e já terás retornado. Assim sendo, a consciência plena da expiação é o reconhecimento de que a separação nunca ocorreu. O ego não pode prevalecer contra isso, porque é uma declaração explícita de que o ego nunca ocorreu. O ego pode aceitar a ideia de que o retorno é necessário, porque pode muito facilmente fazer com que a ideia pareça difícil. Entretanto, o Espírito Santo te diz que mesmo o retorno é desnecessário, porque o que nunca aconteceu não pode ser difícil. Apesar disso, podes fazer com que a ideia do retorno seja tão necessária quanto difícil. Porém, certamente está claro que o perfeito não necessita de nada e tu não podes experimentar a perfeição como uma realização difícil, porque isso é o que tu és. É desse modo que tens que perceber as criações de Deus, trazendo todas as tuas percepções para a única linha que o Espírito Santo vê. Essa linha é a linha direta de comunicação com Deus, que permite à tua mente convergir com a sua. Não há conflito em nenhum ponto dessa percepção, porque ela significa que toda a percepção é guiada pelo Espírito Santo, cuja mente está fixa em Deus. Só o Espírito Santo pode resolver conflitos, porque só o Espírito Santo está livre do conflito. Ele percebe apenas o que é verdadeiro em tua mente e o estende apenas para o que é verdadeiro em outras mentes. A diferença entre a projeção do ego e a extensão do Espírito Santo é muito simples. O ego projeta para excluir e, portanto, para enganar. O Espírito Santo estende por reconhecer a si mesmo em cada mente e assim percebe-as como uma só. Nada está em conflito nessa percepção, porque na percepção do Espírito Santo todos são o mesmo. Aonde quer que ele olhe, vê a si mesmo, e porque está unido, oferece sempre todo o reino. Essa é a única mensagem que Deus deu a ele e em nome da qual ele tem que falar, porque é isso o que ele é. A paz de Deus está nessa mensagem. Assim, a paz de Deus está em ti. A grande paz do reino brilha na tua mente para sempre, mas ela tem que brilhar em direção ao que está fora para fazer com que fiques ciente dela. O Espírito Santo te foi dado com perfeita imparcialidade e só reconhecendo imparcialmente podes reconhecê-lo. O ego é legião, mas o Espírito Santo é um. Em parte alguma do reino habita a escuridão, mas a tua parte é apenas a de não permitires que a escuridão habite em tua própria mente.
esse alinhamento com a luz é ilimitado, pois está em alinhamento com a luz do mundo. Cada um de nós é a luz do mundo e, unindo as nossas mentes nessa luz, proclamamos o reino de Deus juntos e como um só. 3. Como abandonar o ataque? Como já enfatizamos, toda ideia tem início na mente de quem a pensa. Portanto, o que se sente da mente ainda está nela, e ela conhece a si mesma por aquilo que estende. A palavra conhecer está correta aqui porque o Espírito Santo ainda mantém o conhecimento a salvo em tua mente através da sua percepção imparcial. Por não atacar nada, ele não apresenta nenhuma barreira para a comunicação com Deus. Portanto, o que é, nunca é ameaçado. A tua mente, que é como a de Deus, não pode jamais ser profanada. O ego nunca foi nem nunca será parte dela, mas através do ego tu podes ouvir, ensinar e aprender o que não é verdadeiro. Tu tens-te ensinado a acreditar que não és o que és. Não podes ensinar o que não aprendeste. E o que ensinas, tu fortaleces em ti mesmo porque o estás compartilhando. Cada lição que ensinas, tu estás aprendendo. É por isso que tens que ensinar apenas uma lição, se é que vais ser livre de todo o conflito. Tens que aprender só com o Espírito Santo e tens que ensinar só através dele. Tu és só amor. Mas quando negas isso, fazes do que és algo que tens que aprender a lembrar. Eu já disse que a mensagem da crucificação foi: ensina só amor, pois é isso que tu és. Essa é a única lição perfeitamente unificada, pois é a única lição que é una. Só ensinando-a podes aprendê-la. Conforme ensinas, assim aprenderás. Se isso é verdadeiro, e de facto é verdadeiro, não te esqueças de que o que tu ensinas estás ensinando a ti mesmo. E naquilo que projetas ou estendes, tu acreditas. A única segurança está em estender o Espírito Santo, porque na medida em que vês a sua gentileza nos outros, a tua própria mente percebe a si mesma como totalmente inofensiva. Uma vez que possa aceitar isso plenamente, ela não vê nenhuma necessidade de se proteger. A proteção de Deus então desponta sobre ela, assegurando-lhe estar perfeitamente segura para sempre. Os que são perfeitamente seguros são totalmente benignos. Eles abençoam porque sabem que são abençoados. Sem ansiedade, a mente é totalmente benigna e porque estende beneficência, é beneficente. A segurança é o abandono completo do ataque. Nenhuma transigência é possível nisso. Ensina o ataque em qualquer forma e tu o terás aprendido e serás ferido por ele. Porém, esse aprendizado não é imortal e podes desaprendê-lo, deixando de ensiná-lo. Já que não podes deixar de ensinar, a tua salvação está em ensinar exatamente o oposto de tudo aquilo em que o ego acredita. É desse modo que vais aprender a verdade que vai libertar-te e manter-te livre enquanto os outros a aprendem de ti. O único caminho para se ter paz é ensinar a paz. Ensinando a paz,
tu mesmo tens que aprendê-la, porque não podes ensinar o que ainda dissocias. Só assim podes ganhar de volta o conhecimento que jogaste fora. Tu tens que ter uma ideia para compartilhá-la. Ela desperta na tua mente através da convicção que vem de ensiná-la. Tudo o que ensinas, estás aprendendo. Ensina só amor e aprende que o amor é teu e que tu és amor. Quatro. A única resposta. Lembra-te de que o Espírito Santo é a resposta, não a pergunta. O ego sempre fala em primeiro lugar. É caprichoso e não quer o bem do seu autor. Ele acredita, e corretamente, que o seu autor pode retirar seu apoio a qualquer momento. Se ele te quisesse bem, ficaria contente, assim como o Espírito Santo ficará contente quando tiver-te trazido para casa e não mais necessitares da sua orientação. O ego não se considera parte de ti. Aí está seu erro primário, o fundamento de todo o seu sistema de pensamento. Quando Deus te criou, Ele fez de ti parte de si próprio. É por isso que o ataque é impossível dentro do reino. Fizeste o ego sem amor e, portanto, ele não te ama. Não poderias permanecer dentro do reino sem amor. E uma vez que o reino é amor, tu acreditas que estás sem ele. Isso faz com que o ego se considere separado e pense que está fora do seu autor, assim falando pela parte da tua mente que acredita que tu estás separado e fora da mente de Deus. O ego, então, levantou a primeira questão jamais colocada, questão essa que ele nunca pode responder. Essa questão, o que és tu, foi o começo da dúvida. O ego nunca respondeu a nenhuma questão desde então, embora tenha levantado um grande número delas. As mais inventivas atividades do ego nunca fizeram mais do que obscurecer a questão, porque tu tens a resposta e o ego tem medo de ti. Tu não podes compreender o conflito enquanto não compreenderes o facto básico de que o ego não pode conhecer coisa alguma. O Espírito Santo não fala em primeiro lugar, mas ele sempre responde. Todos já apelaram para ele, querendo ajuda em uma ou outra ocasião, de uma ou de outra forma, e têm sido respondidos. Como o Espírito Santo responde verdadeiramente, ele responde para todo o sempre, o que significa que todos têm a resposta agora. O ego não é capaz de ouvir o Espírito Santo, mas acredita que parte da mente que o fez está contra ele. Interpreta isso como uma justificativa para atacar o seu autor. Ele acredita que a melhor forma de defesa é o ataque e quer que tu acredites nisso. A não ser que acredites, não estarás do seu lado e o seu ego sente grande necessidade de aliados, embora não de irmãos. Percebendo alguma coisa estranha a si mesmo, dentro da tua mente, o ego volta-se para o corpo como seu aliado, porque o corpo não é parte de ti. Isso faz do corpo o amigo do ego. É uma aliança abertamente baseada na separação. Se estiveres de acordo com essa aliança, sentirás medo, porque estás a favor de uma aliança de medo.
O ego usa o corpo para conspirar contra a tua mente. E porque o ego reconhece que seu inimigo pode acabar com ambos, meramente reconhecendo que ambos não são parte de ti, eles se unem no ataque conjunto. Talvez essa seja a mais estranha de todas as percepções, se considerares o que ela realmente envolve. O ego não é real. Tenta persuadir a mente que é real, de que a mente é o instrumento de aprendizado do ego. E além disso, de que o corpo é mais real do que a mente. Ninguém em sua mente certa poderia acreditar nisso, e ninguém em sua mente certa acredita nisso. Houve, então, a única resposta do Espírito Santo para todas as questões que o ego levanta. Tu és uma criança de Deus, uma parte inestimável do seu reino que Ele criou como parte de si mesmo. Nada mais existe e só isso é real. Tens escolhido um sono no qual tens tido sonhos ruins, mas esse sono não é real e Deus te chama para despertar. Não sobrará nada do teu sonho quando tu o ouvires, porque despertarás. Os teus sonhos contêm muitos dos símbolos do ego e eles te confundiram. Entretanto, isso só aconteceu porque estavas dormindo e não sabias. Quando acordares, verás a verdade em torno de ti e em ti, e não mais acreditarás em sonhos, porque não terão nenhuma realidade para ti. No entanto, o reino e tudo o que lá tens criado terão grande realidade para ti, porque são bonitos e verdadeiros. No reino há certeza perfeita quanto ao lugar onde estás e quanto ao que és. Não há nenhuma dúvida, porque a primeira questão nunca foi perguntada, tendo afinal sido totalmente respondida. Ela nunca existiu. Só o que é vive no reino, onde tudo vive em Deus sem questionamento. O tempo gasto com questionamentos no sonho se deu lugar à criação e à sua eternidade. A tua certeza é como a de Deus, porque és tão verdadeiro quanto Ele é. Mas o que uma vez foi certo em tua mente veio a ser apenas a capacidade para a certeza. A introdução das capacidades no que é foi o início da incerteza, porque as capacidades são potenciais, não realizações. As tuas capacidades são inúteis na presença das realizações de Deus e também das tuas. As realizações são resultados que foram atingidos. Quando são perfeitos, as capacidades são sem significado. É curioso que o perfeito agora tenha que ser aperfeiçoado. De facto, isso é impossível. Lembra-te, porém, de que quando te pões em uma situação impossível, acreditas que o impossível é possível. As capacidades têm que ser desenvolvidas antes que possas usá-las. Isso não é verdadeiro em relação a coisa alguma que Deus tenha criado, mas é a solução mais benigna possível para o que tu fizeste. Em uma situação impossível, podes desenvolver as tuas capacidades a ponto de poderem fazer-te sair disso. Tens um guia para mostrar-te como desenvolvê-las, mas não tens outro comandante a não ser tu mesmo. Isso te deixa a cargo do reino, tendo ambos, um guia para achá-lo e um meio para conservá-lo. Tens um modelo a seguir que fortalecerá o teu comando e nunca se desviará dele de modo algum. Portanto,
Tu és aquele que retém o lugar central na tua escravidão imaginada, que, em si mesma, demonstra que não estás escravizado. Estás em uma situação impossível só porque pensas que é possível estar. Estarias em uma situação impossível se Deus te mostrasse a tua perfeição e te provasse que estavas errado. Isso demonstraria que os perfeitos são inadequados para trazer a si mesmos à consciência da própria perfeição, e assim estaria de acordo com a crença segundo a qual aqueles que têm tudo precisam de ajuda e, portanto, são impotentes. Esse é o tipo de raciocínio em que se engaja o ego. Deus, que sabe que as suas criações são perfeitas, não as afronta. Isso seria tão impossível quanto a noção do ego que pensa tê-lo afrontado. É por isso que o Espírito Santo nunca comanda. Comandar é assumir a desigualdade que o Espírito Santo demonstra que não existe. A fidelidade a premissas é uma lei da mente e tudo o que Deus criou é fiel às suas leis. Porém, a fidelidade a outras leis é também possível. Não porque as leis sejam verdadeiras, mas porque tu as fizeste. O que seria ganho se Deus te provasse que tens pensado de modo insano? É possível que Deus perca a sua própria certeza? Eu disse frequentemente que o que tu ensinas, tu és. Quererias tu que Deus te ensinasse que tens pecado? Se Ele confrontasse o ser que tu fizeste com a verdade que Ele criou para ti, o que poderias ser senão medroso? Duvidarias da tua mente certa, que é o único lugar onde podes achar a sanidade que Deus te deu. Deus não ensina. Ensinar implica uma falta que Deus sabe que não existe. Deus não é conflitado. O ensino tem por objetivo a mudança, mas Deus apenas criou o imutável. A separação não foi uma perda da perfeição, mas um fracasso na comunicação. Uma forma de comunicação áspera e estridente surgiu como a voz do ego. Ela não podia estilhaçar a paz de Deus, mas podia estilhaçar a tua. Deus não a silenciou, porque erradicá-la seria atacá-la. Sendo questionado, Ele não questionou. Simplesmente deu a resposta. A sua resposta é o teu professor. 5. As lições do Espírito Santo. Como qualquer bom professor, o Espírito Santo conhece mais do que tu agora, mas só ensina para fazer com que sejas igual a Ele. Já havias ensinado errado a ti mesmo, tendo acreditado no que não era verdadeiro. Não acreditaste na tua própria perfeição. Iria Deus ensinar-te que tinhas feito uma mente dividida, quando Ele só conhece a tua mente íntegra? O que Deus sabe é que seus canais de comunicação não estão abertos para Ele, de modo que Ele não pode transmitir a sua alegria e saber que suas crianças são totalmente alegres. A doação da sua alegria é um processo em andamento, não no tempo, mas na eternidade. A extensão de Deus para fora, embora não a sua completeza, é bloqueada quando a filiação não se comunica com Ele como um só. Assim, Ele pensou: minhas crianças dormem e têm que ser despertadas. Como se pode despertar crianças de maneira mais benigna
do que com uma voz gentil que não as assustará, mas apenas lhes lembrará que terminou a noite e veio a luz. Tu não as informas de que os pesadelos que tanto as assustaram não eram reais, porque crianças acreditam em mágica. Meramente asseguras a elas que agora estão a salvo. Então, tu as treinas para que reconheçam a diferença entre estar dormindo e estar desperto, de forma que compreendam que não precisam ter medo de sonhos. Assim, quando vêm os sonhos maus, por si mesmas chamarão a luz para dispersá-los. Um professor sábio ensina através da aproximação e não pela abstenção. Não enfatiza o que tem que ser evitado de modo a escapar dos danos, mas o que precisa ser aprendido para se ter alegria. Considera o medo e a confusão que uma criança experimentaria se lhe fosse dito: não faças isso porque vai machucar-te e não estarás a salvo. Mas, se em vez disso fizeres aquilo, escaparás do dano, estarás a salvo e assim não sentirás medo. Com certeza é melhor usar só 3 palavras. Faz apenas isto. Essa simples afirmação é perfeitamente clara, facilmente compreendida e muito facilmente lembrada. O Espírito Santo nunca faz uma lista dos erros, porque não assusta as crianças, e aqueles a quem falta juízo são crianças. Entretanto, ele sempre responde aos seus chamados e sua fidedignidade faz com que elas tenham mais certeza. As crianças, de facto, confundem fantasia e realidade e se assustam porque não reconhecem a diferença. O Espírito Santo não faz nenhuma distinção entre sonhos, simplesmente os ilumina, afastando-os. A sua luz é sempre o chamado para despertar, seja o que for que estejas sonhando. Não há nada que perdure nos sonhos, e o Espírito Santo, brilhando com a luz do próprio Deus, fala apenas em favor daquilo que perdura para sempre. A. Para ter, dá tudo a todos. Quando o teu corpo, o teu ego e os teus sonhos se forem, saberás que durarás para sempre. Talvez penses que isso se realiza através da morte, mas nada é realizável através da morte, porque a morte não é nada. Tudo é realizado através da vida, e a vida é da mente e está na mente. O corpo nem vive nem morre, porque não pode conter a ti, que és vida. Se nós compartilhamos a mesma mente, tu podes superar a morte, porque eu a superei. A morte é uma tentativa de resolver o conflito sem decidir nada, como qualquer das outras soluções impossíveis que o ego tenta. Essa não vai funcionar. Deus não fez o corpo porque ele pode ser destruído e, portanto, não é do reino. O corpo é o símbolo do que pensas que és. É com toda a certeza um instrumento de separação e, portanto, não existe. O Espírito Santo, como sempre, toma o que tu fizeste e o traduz em um instrumento de aprendizado. Mais uma vez, como sempre, ele reinterpreta o que o ego usa como argumento para a separação, como uma demonstração contra isso. Se a mente pode curar o corpo, mas o corpo não pode curar a mente, nesse caso, a mente tem de ser mais forte do que o corpo. Todo o milagre demonstra isso. Eu já disse que o Espírito Santo é a motivação para os milagres. Ele sempre te diz
que só a mente é real, porque só a mente pode ser compartilhada. O corpo é separado e, portanto, não pode ser parte de ti. Ser uma única mente tem significado, mas ser um único corpo não tem. Nesse caso, pelas leis da mente, o corpo é sem significado. Para o Espírito Santo não há ordem de dificuldades em milagres. Isso já te é bastante familiar a esta altura, mas ainda não veio a ser verosímil. Portanto, não compreendes e não podes usar isso. Nós temos muito a realizar em favor do reino para deixar esse conceito crucial passar despercebido. É realmente uma pedra fundamental no sistema de pensamento que eu ensino e que quero que tu ensines. Não podes apresentar milagres sem acreditar nisso, porque essa é a crença na perfeita igualdade. Só uma dádiva igual pode ser oferecida aos filhos iguais de Deus, e isso é apreciação plena. Nada mais e nada menos. Sem uma escala, a ordem de dificuldades não tem significado e não deve haver nenhuma escala naquilo que ofereces ao teu irmão. O Espírito Santo que conduz a Deus traduz a comunicação naquilo que é, do mesmo modo que ele, em última instância, traduz percepção em conhecimento. Tu não perdes o que comunicas. O ego usa o corpo para o ataque, para o prazer e para o orgulho. A insanidade dessa percepção faz com que ela seja de facto amedrontadora. O Espírito Santo vê o corpo só como um meio de comunicação e como comunicar é compartilhar, ele vem a ser comunhão. Talvez penses que o medo, assim como o amor, pode ser comunicado e, portanto, compartilhado. No entanto, isso não é tão real como pode parecer. Aqueles que comunicam o medo estão promovendo o ataque, e o ataque sempre quebra a comunicação, fazendo com que ela seja impossível. Os egos, de facto, se unem em aliança temporária, mas sempre em função do que cada um pode conseguir separadamente. O Espírito Santo só comunica o que cada um pode dar a todos. Ele nunca toma coisa alguma de volta porque quer que tu a conserves. Portanto, seu ensinamento começa com a lição: para ter, dá tudo a todos. Esse é um passo muito preliminar e o único que tens que dar por conta própria. Não é nem mesmo necessário que completes esse passo por ti mesmo, mas é necessário que te voltes nessa direção. Tendo escolhido ir por esse caminho, te colocas no comando da jornada, onde tu e somente tu tens que permanecer. Esse passo pode aparentar exacerbar o conflito ao invés de resolvê-lo, porque é o passo inicial para reverter a tua percepção e virá-la de cabeça para cima. Isso entra em conflito com a percepção invertida, que ainda não abandonaste, ou não teria sido necessário a mudança de direção. Algumas pessoas permanecem nesse ponto durante um longo tempo, experimentando um conflito muito agudo. A essa altura, podem tentar aceitar o conflito em vez de dar o próximo passo para a sua resolução. Tendo dado o primeiro passo, porém, serão ajudadas. Uma vez tendo escolhido o que não podem completar sozinhas, não estão mais sozinhas. B. Para ter paz, ensina a paz para aprendê-la. Todas as pessoas que acreditam na separação têm um medo básico de retaliação,
e abandono. Acreditam em ataque e rejeição, de modo que é isso que percebem, ensinam e aprendem. Essas ideias insanas são claramente o resultado da dissociação e da projeção. O que ensinas, tu és, mas é bastante evidente que podes ensinar errado e podes, portanto, ensinar errado a ti mesmo. Muitos pensaram que eu os estava atacando, embora fosse evidente que não estava. Um aprendiz insano aprende lições estranhas. O que tens que reconhecer é que quando não compartilhas um sistema de pensamento, tu o estás enfraquecendo. Aqueles que acreditam nele, portanto, percebem isso como um ataque a si próprios. Isso porque todos se identificam com o seu sistema de pensamento e todo sistema de pensamento está centrado no que tu acreditas que és. Se o centro do sistema de pensamento é verdadeiro, só a verdade se estende a partir dele. Mas se uma mentira está no centro, só o engano procede dele. Todos os bons professores reconhecem que só uma mudança fundamental durará, mas eles não começam nesse nível. Fortalecer a motivação para a mudança é a sua primeira e principal meta. É também a sua última e final. Aumentar a motivação para a mudança no aprendiz é tudo o que o professor precisa fazer para garantir a mudança. A mudança na motivação é uma mudança na mente, e isso não pode deixar de produzir uma mudança fundamental, porque a mente é fundamental. O primeiro passo no processo de reversão ou desfazer é o desfazer do conceito de receber. Correspondentemente, a primeira lição do Espírito Santo foi: para ter, dá tudo a todos. Eu disse que isso pode aumentar o conflito temporariamente e podemos esclarecer isso ainda mais agora. Nesse ponto, a igualdade de ter e ser ainda não é percebida. Até que seja, ter aparenta ser o oposto de dar. Portanto, a primeira lição parece conter uma contradição, já que está sendo aprendida por uma mente conflitada. Isso significa motivação conflitante, e assim a lição ainda não pode ser aprendida de modo consistente. Além disso, a mente do aprendiz projeta seu próprio conflito e assim não percebe consistência nas mentes dos outros, fazendo com que ele desconfie da motivação dos outros. Essa é a razão real pela qual, em muitos aspectos, a primeira lição é a mais difícil de se aprender. Ainda ciente do ego em ti mesmo de modo muito forte e respondendo de maneira primária ao ego nos outros, estás sendo ensinado a reagir a ambos como se o que acreditas não fosse verdadeiro. O ego, como sempre de cabeça para baixo, percebe a primeira lição como insana. De facto, essa é a única alternativa, já que a outra possibilidade, que seria muito menos aceitável para ele, seria a de que, obviamente, ele é insano. O julgamento do ego, aqui como sempre, é predeterminado pelo que ele é. A mudança fundamental ainda ocorrerá com a mudança da mente naquele que pensa. Enquanto isso, a crescente clareza da voz do Espírito Santo faz com que seja impossível para o aprendiz não escutar. Durante algum tempo, então, ele está recebendo mensagens conflitantes e aceitando ambas. A saída do conflito entre dois sistemas de pensamento que se opõem
está claramente em escolher um e abandonar o outro. Se tu te identificas com o teu sistema de pensamento e não podes escapar disso, e se aceitas dois sistemas de pensamento que estão em completo desacordo, é impossível ter a mente em paz. Se ensinas ambos, coisa que certamente farás na medida em que aceitas ambos, estás ensinando o conflito e aprendendo-o. No entanto, realmente queres paz, ou não terias apelado para a voz pela paz para te ajudar. A sua lição não é insana, o conflito, sim. Não pode haver conflito entre sanidade e insanidade. Só uma é verdadeira e, portanto, só uma é real. O ego tenta persuadir-te de que depende de ti decidir qual é a voz verdadeira, mas o Espírito Santo te ensina que a verdade foi criada por Deus e a tua decisão não pode mudá-la. À medida que começas a reconhecer o sereno poder da voz do Espírito Santo e sua perfeita consistência, com certeza despontará na tua mente que tu estás tentando desfazer uma decisão que foi irrevogavelmente tomada para ti. É por isso que eu sugeri antes que te lembres de permitir que o Espírito Santo decida a favor de Deus por ti. Não te é solicitado que tomes decisões insanas, embora possas pensar que sim. Todavia, acreditar que depende de ti decidir o que são as criações de Deus não pode deixar de ser insano. O Espírito Santo percebe o conflito exatamente como é. Portanto, a sua segunda lição é: para ter paz, ensina paz para aprendê-la. Esse ainda é um passo preliminar, já que ter e ser ainda não estão equiparados. No entanto, é mais avançado do que o primeiro passo, que é realmente apenas o começo da reversão do pensamento. O segundo passo é uma afirmação positiva do que queres. Esse é, portanto, um passo em direção à saída do conflito, já que significa que as alternativas foram consideradas e uma foi escolhida como a mais desejável. No entanto, a expressão mais desejável ainda implica que o desejável tem graus. Portanto, embora esse passo seja essencial para a decisão definitiva, está claro que não é o passo final. A ausência de ordem de dificuldades nos milagres ainda não foi aceite, porque nada que seja totalmente desejado é difícil. Desejar totalmente é criar, e criar não pode ser difícil se o próprio Deus te criou como um Criador. Assim sendo, o segundo passo ainda é perceptivo, embora seja um passo gigantesco no sentido da percepção unificada que reflete o conhecimento de Deus. Na medida em que dás esse passo e mantens essa direção, estarás abrindo o caminho em direção ao centro do teu sistema de pensamento, onde a mudança fundamental vai ocorrer. Na altura do segundo passo, o progresso é intermitente, mas o segundo passo é mais fácil do que o primeiro, porque decorre dele. Reconhecer que ele não pode deixar de decorrer é uma demonstração de que tens uma consciência crescente de que o Espírito Santo te conduzirá para adiante. C. Sê vigilante só a favor de Deus e do seu reino. Dissemos anteriormente que o Espírito Santo é avaliador e tem que ser. Ele separa o verdadeiro do falso em tua mente e te ensina a julgar cada pensamento que permites que entre em tua mente à luz do que Deus lá colocou.
Qualquer coisa que seja de acordo com essa luz, ele retém para fortalecer o reino em ti. O que está parcialmente de acordo com ela, ele aceita e purifica. Mas o que está inteiramente em desacordo, ele rejeita, julgando contra. É assim que ele mantém o reino perfeitamente consistente e perfeitamente unificado. Lembra-te, porém, de que o que o Espírito Santo rejeita, o ego aceita. Isso é assim porque eles estão em desacordo fundamental sobre todas as coisas, estando em desacordo fundamental em relação ao que tu és. As crenças do ego, em torno dessa questão crucial, variam, e é por isso que ele promove diferentes estados de ânimo. O Espírito Santo nunca varia nesse ponto, e assim o único estado de ânimo que ele engendra é a alegria. Ele a protege, rejeitando tudo que não nutre a alegria, e assim só ele é capaz de manter-te totalmente alegre. O Espírito Santo não te ensina a julgar os outros, porque ele não quer que ensines o erro e o aprendas. Dificilmente ele seria consistente em seu ensinamento se permitisse que fortalecesses o que precisas aprender a evitar. Na mente de quem pensa, tanto, ele é julgador, mas só no sentido de unificar a mente de modo que ela possa perceber sem julgamento. Isso faz com que a mente seja capaz de ensinar sem julgamento e, por conseguinte, de aprender a ser sem julgamento. O desfazer só é necessário em tua mente, de modo que não venhas a projetar em lugar de estender. O próprio Deus estabeleceu o que podes estender com perfeita segurança. Assim sendo, a terceira lição do Espírito Santo é: sê vigilante só a favor de Deus e do seu reino. Esse é um passo da maior importância em direção à mudança fundamental. Contudo, ainda há nele um aspecto de reversão do pensamento, uma vez que implica que há alguma coisa contra a qual tens que ser vigilante. Avançou-se muito em relação à primeira lição, que é meramente o começo da reversão do pensamento, e também em relação à segunda, que é essencialmente a identificação do que é mais desejável. Este passo, que decorre do segundo, assim como o segundo decorre do primeiro, enfatiza a dicotomia entre o desejável e o indesejável. Portanto, faz com que a escolha final seja inevitável. Enquanto o primeiro passo parece aumentar o conflito e o segundo pode ainda acarretar conflito em certa medida, este passo pede vigilância de forma consistente contra ele. Eu já te disse que podes ser tão vigilante contra o ego como a favor dele. Essa lição não ensina somente que podes ser, mas também que tens que ser. Ela não se preocupa com a ordem de dificuldades, mas com a prioridade clara que deve ser dada à vigilância. Essa lição é inequívoca no sentido em que ensina que é necessário não haver exceções, embora não negue que a tentação de fazer exceções vai ocorrer. Aqui então é feito um apelo à tua consistência, apesar do caos. No entanto, o caos e a consistência não podem coexistir por muito tempo, já que são mutuamente exclusivos. Contudo, na medida em que tens de estar vigilante contra alguma coisa, não estás reconhecendo essa exclusividade mútua e ainda acreditas que podes escolher uma coisa ou outra. Ao ensinar o que escolher, o Espírito Santo, em última instância, vai ensinar-te que não precisas escolher de forma alguma. Isso, finalmente, libertará a tua mente da escolha e a dirigirá para a criação
dentro do reino. A escolha através do Espírito Santo vai conduzir-te ao reino. Tu crias através do que és verdadeiramente, mas o que és tens que aprender a lembrar. O caminho para lembrar-te disso é inerente ao terceiro passo, que reúne as lições implícitas nos outros e vai além, rumo à integração real. Se te permitires teres em tua mente só o que Deus lá colocou, estás admitindo a tua mente tal como Deus a criou. Portanto, tu a estás aceitando como é. Já que ela é íntegra, estás ensinando paz, porque acreditas na paz. Deus ainda dará o passo final por ti, mas à altura do terceiro passo, o Espírito Santo já te preparou para Deus. Ele está-te aprontando para a tradução de ter em ser, pela própria natureza dos passos que tens que dar com Ele. Tu, em primeiro lugar, aprendes que ter se baseia em dar e não em receber. Em seguida, aprendes que tu aprendes o que ensinas e que queres aprender paz. Essa é a condição para a identificação com o reino, já que é essa a condição do reino. Tens acreditado que estás sem o reino, tendo, portanto, te excluído dele na tua crença. Por conseguinte, é essencial ensinar-te que não há dúvida quanto à tua inclusão e que a crença segundo a qual não estás incluído é a única coisa que tens que excluir. O terceiro passo é, então, para a proteção da tua mente, permitindo-te identificar-te só com o centro onde Deus colocou o altar a si mesmo. Altares são crenças, mas Deus e as suas criações estão além da crença, porque estão além do questionamento. A voz por Deus só fala em favor da crença que está além do questionamento e é a preparação para ser sem questionamento. Enquanto a crença em Deus e em seu reino for assaltada por quaisquer dúvidas em tua mente, a sua realização perfeita não é evidente para ti. É por isso que tens que ser vigilante a favor de Deus. O ego fala contra a sua criação e engendra, portanto, a dúvida. Não podes ir além da crença enquanto não acreditares inteiramente. Ensinar a toda a filiação sem exceção demonstra que percebes a sua integridade e aprendeste que ela é una. Agora tens que ser vigilante para manter em tua mente essa unicidade, porque se permitires a entrada da dúvida, perderás a consciência da integridade da mente e serás incapaz de ensiná-la. A integridade do reino não depende da tua percepção, mas a tua consciência da sua integridade, sim. É apenas a tua consciência que necessita de proteção, uma vez que aquilo que é não pode ser agredido. Entretanto, não podes ter um senso real do que é enquanto estiveres em dúvida quanto ao que tu és. É por isso que a vigilância é essencial. As dúvidas sobre o que é não devem entrar na tua mente, ou não poderás saber o que és com certeza. A certeza é de Deus para ti. A vigilância não é necessária para a verdade, mas é necessária contra as ilusões. A verdade é sem ilusões e, portanto, está dentro do reino. Tudo o que está fora do reino é ilusão. Quando jogaste fora a verdade, tu te viste como se estivesses sem ele, fazendo outro reino que valorizaste,
não guardaste só o reino de Deus em tua mente e assim colocaste parte da tua mente fora dele. O que fizeste aprisionou a tua vontade e te deu uma mente doente, que tem que ser curada. A tua vigilância contra essa doença é o caminho para curá-la. Uma vez que a tua mente está curada, ela irradia saúde e, através disso, ensina a cura. Isso te estabelece como um professor que ensina como eu. A vigilância foi requerida de mim tanto quanto de ti. E aqueles que escolhem ensinar a mesma coisa têm que estar de acordo sobre o que acreditam. O terceiro passo, então, é uma declaração do que queres acreditar e implica uma disponibilidade para abandonar tudo mais. O Espírito Santo vai fazer com que sejas capaz de dar esse passo, se tu o seguires. A tua vigilância é o sinal que queres que ele te guie. A vigilância de facto requer esforço, mas só até que aprendas que o esforço em si é desnecessário. Tu despendeste grande esforço para preservar o que fizeste, porque não era verdadeiro. Portanto, agora tens que voltar o teu esforço contra isso. Só assim é possível cancelar a necessidade do esforço e recorrer ao ser que tu, ao mesmo tempo, tens e és. Esse reconhecimento é totalmente sem esforço, posto que já é verdadeiro e não necessita de proteção. Está na segurança perfeita de Deus. Portanto, a inclusão é total e a criação é sem limites.